tarde! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do nosso Esquenta, da nossa maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas. Sejam todas muito bem-vindas. Quem for chegando aqui me fala, tá? Se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo, me vendo bem, para a gente poder dar início à nossa aula de hoje. Eu sou a Paula Abreu e você é a pessoa que vou te mostrar qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas, com base no método A Jornada Lógica dos Relacionamentos. Sejam todas muito bem-vindas. Cidinha T11 aqui, muito bem-vinda. Gilmara, que esteve com a gente hoje na nossa aula da manhã. Um beijo, Gil. Maria Dalva T11. Michele. Célia, que bom ter vocês aqui comigo, viu? Pessoal do Facebook, me dá um olá aí para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Pessoal do YouTube também, me avisem aqui, tá? Sejam todas muito bem-vindas. A Heloísa estava comigo na aula da manhã, a Clécia também. Que bom ter vocês aqui novamente, tá? Olhem só, hoje a gente vai falar sobre um assunto profundo, hein? Lu, você tá aí? Show! Me dá um ok aí, que daqui a pouquinho eu te chamo, tá bom? Olha só, Alexa, stop. Vamos lá. O assunto que eu trouxe para vocês hoje, não esqueçam aí dos nossos acordos, nossos corações, né? O nosso esvaziar a xícara, porque nós vamos precisar disso para essa aula de hoje, porque é uma aula bem profunda. Toquem assuntos de dor, né? E toda vez que a gente vai para esse lugar de dor em nós, a gente tem 2 movimentos: ou fugir, desligar a live, ou atacar. Então, esvazie a sua xícara para que isso não aconteça com você e que você realmente possa sair dessa aula aqui com um novo desvendar, tá bom? Então, vamos lá. Sejam todas bem-vindas, xícaras vazias, pessoal do Facebook e o YouTube também. Ó, por que as relações acabam após a traição? Vamos falar sobre isso hoje? Por que você acha que as relações chegam ao fim depois de uma traição? Você sabe me dizer? Eu vou contar aqui para vocês muito do que pode estar acontecendo, que aconteceu aí com você. Joia, Lu, já te chamo, tá? Fica aí com a gente. Ó, vamos lá. Primeira explicação que eu tenho que trazer aqui para vocês é que nós somos seres mamíferos, seres de sangue quente. Nós não somos répteis de sangue gelado, que consegue simplesmente, pum, nascer. Nós precisamos de amor. Desculpa, gente, minha voz tá falhando. Nós precisamos de amor, nós precisamos de afago, nós precisamos de atenção, nós precisamos de carinho, né? Assim somos nós, seres mamíferos. E isso que nós precisamos não é só relativo ao casamento. Nós precisamos disso desde quando nascemos, né? Desde quando estamos ali na barriga da nossa mãe, quando somos bebezinhos, toda a nossa infância. E aí, gente, tudo que a gente vivencia, né? Tudo que a gente tem como memória dessa que a gente chama, né, dessa memória afetiva. Imagina o que acontece quando a gente se casa. Nós levamos tudo para as nossas relações, tá? Então, nós não levamos, eu falo que a gente não leva só as nossas malas com as nossas roupas, né? Quando a gente sai de casa e vai morar junto, ou quando a gente se casa com alguém. Junto com as nossas malas de roupa e escova de dente, né? Como dizia minha mãe sempre falava assim: aqui quem manda sou eu. Quando você casar, você pega seus trapos. Olha o que minha mãe falava. Você pega seus trapos, sua escova de dente, e aí sim, quando você puder se manter sozinha, aí você vai mandar lá na sua casa. Era assim que minha mãe falava. Não sei se alguma mãe aí falava assim também. Mas o que eu quero dizer com isso? Que dentro dessa mala, nós não levamos só a nossa roupa. Junto, né, quando a gente sai da casa dos nossos pais e vai viver as nossas relações, nós levamos também as nossas crenças, os nossos valores, que são baseados, né, todos na vivência, na experiência que nós tivemos na nossa infância, do que é relacionamento, do que é dinheiro, do que é sexo, enfim, tá? E tudo isso daqui vocês vão entender com mais profundidade lá dentro da Maratona Superador da Traição em 4 semanas, que vai agora do dia 23 ao dia 29 de janeiro. Quem ainda não se inscreveu, é só ir lá no link da bio e se cadastrar, tá bom? Não perde essa oportunidade, para a gente poder entender um monte de coisas aqui. Então, quando a gente sai do nosso sistema familiar, né, da casa dos nossos pais e vai viver a nossa vida
no nosso relacionamento afetivo, junto com as roupas, a escova de dente, nós levamos nossas crenças e também nós levamos os nossos valores. Lembrando que isso não acontece só com você. Isso acontece com você, isso também acontece com o seu marido. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Por exemplo, aqui em casa, a Manu, eu sempre andei descalça. Eu amo andar descalço, né? Desde muito pequenininha, eu sempre gostei de andar descalço. Mesmo a minha mãe, né? Coloca o chinelo, vai ficar com dor de garganta, mas eu sempre gostei muito de andar descalço. E eu sempre fui do olhar de deixar que a Manu, a nossa filha de 9 anos, pudesse também andar descalço. Nem tanto que a gente morava em chácara e ela pisava naquelas bolinhas de coqueiro assim, ó, lindamente, tá? Ela foi criada para andar descalço. O meu marido vem de uma criação muito diferente. Ele não consegue tirar o chinelo por nada. Malemar para andar na areia, tá? Então ele olha assim, ó, a Manu andando descalça, ele fica completamente indignado como a Manu consegue ter esses movimentos. Aí tem um outro exemplo que eu sempre trago para vocês. Quando a gente casou, principalmente depois que nós tivemos a Manu também, boa tarde, Cláudia. Eu sempre tive uma educação na minha casa de que minha mãe falava assim, ó, primeiro você termina o pacote de bolacha de morango para depois você abrir a bolacha de chocolate, porque senão vai estragar. Essa foi a educação que eu tive. Quando nós nos casamos, o meu marido ia na despensa e ele comia todas as bolachas. Ele abria todas. E eu ficava enlouquecida com aquilo, né? E ele falava, mas qual o problema? É só fechar, guardar, colocar no pote, não tem problema nenhum. Então, assim, só para vocês entenderem que essas crenças, nós levamos, né, para o nosso casamento, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa luz e também a nossa sombra. E aí, o que a gente precisa entender? Que essas crenças, muitas vezes, elas são diferentes. Então, eu venho de uma crença, meu marido vem de uma crença, e aí, quando a gente se casa, a gente leva tudo isso que é diferente para o nosso casamento. E uma grande dificuldade que a gente acaba tendo aqui nas relações é tentar impor para o outro que a minha verdade, que a minha crença, que os meus valores são melhores que o dele. Aqui é o fio da meada para a gente começar a nossa aula de hoje. Alguém aí viveu isso? Sabe do que eu estou falando? Já se identificou com alguma coisa que aconteceu aí na sua família? No seu casamento? Mesmo antes da traição? Só para vocês entenderem. É só uma introdução que eu estou fazendo aqui para a gente chegar no ponto que eu quero chegar aqui, porque que as relações terminam depois da traição, tá? Faz sentido para vocês? Sim, Clécia. Legal. Ó. E aí, talvez quem está chegando agora, quem não me ouviu falar ainda sobre isso, pode estar falando assim, Paula, mas então o que são essas crenças? Crenças são valores, comportamentos que regem, né? Que nos regem, que regem os nossos comportamentos no mundo. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma crença muito forte que, sei lá, o Corinthians é o grande campeão do mundo, pronto. Qualquer um que me fale uma coisa diferente disso, eu já venho com 10 pedras na mão. Porque eu tenho uma crença absoluta que o Corinthians, tá, gente? Nada contra os outros times, só para dar um exemplo. É o melhor do mundo, ponto. Tá? Se eu, por exemplo, tenho essa crença que quem ama não trai, ponto, e ponto, e ponto, qualquer uma que me fale uma coisa diferente, eu vou para cima, né? Eu levo todas as minhas convicções até ela se convencer de que o que eu tô falando é muito mais verdade do que a verdade dela. Então, aqui, vocês já vão usando todo o treino que vocês estão fazendo comigo até agora do esvaziar a xícara. O que é esvaziar a xícara? É entender exatamente esse processo. Entender que eu tenho algumas verdades que eu carrego comigo por causa da minha história. Meu marido também tem as verdades dele que ele carrega dentro da história dele. Assim como uma outra mulher que vem aqui e conta a história dela, assim como as mulheres lá dentro da jornada, cada uma tem a sua própria história. Vocês que estão aqui, cada uma tem a sua própria história, traz consigo as suas próprias crenças, traz consigo os seus próprios valores. Tudo bem? Vamos falar sobre isso, tá? Quem ama não trai. Deu para vocês entenderem até aqui? Então, essas crenças, Isso, Carol. Essas crenças, gente, elas têm o poder, presta atenção, elas regem os nossos comportamentos diante do mundo. Então, isso quer dizer que elas têm o poder, quando eu não tenho o conhecimento, né, que eu vou explicar aqui para vocês, essas crenças, elas têm o poder de nos engrandecer, tá? Como elas também têm o poder de acabar com a gente.
Essa é a grande verdade, tá? Então, uma crença que nos fortalece, uma crença de que eu não nasci uma mulher traída, então eu não vou continuar nesse lugar de mulher traída para a vida inteira. Sim? Eu não nasci com essa dor. Essa dor não veio comigo de fábrica. Então, eu posso me tornar, eu posso superar essa dor. Isso são crenças que nos fortalecem. A minha mente mente para mim o tempo todo. E eu vou me tornar maior do que a minha mente, porque eu não vou deixar ela me enganar de novo. Isso são crenças que nos fortalecem. Crenças que nos destroem. Ah, mas é muito difícil. Ah, quem ama não trai, então ele não ama. Que mais, gente? Quem trai uma vez, trai sempre, né? Por que ele não pensou nisso antes? Então, tudo isso são crenças que acabam nos destruindo. E é por isso que nossas relações chegam ao fim após a traição. Muito que leva as relações ao fim não é somente a traição em si, mas o que vem depois da traição, daquilo que eu não tenho, não sei, não tenho conhecimento, não tenho ferramentas para lidar. E aí eu trouxe aqui pra gente alguns exemplos dessas crenças que nos destroem e que nos impedem de superar a dor da traição. Eu sinto que essa dor não consigo perdoar. Então, ó, presta atenção. Eu vou trazer aqui algumas crenças que nós temos como verdades absolutas dentro de nós que nos impedem de superar a dor da traição. E aí você vai vendo em qual delas você se encaixa. A primeira que eu trouxe aqui é assim, ó. Você é tudo para mim. Eu não vivo sem você. Então, depois da traição, você decide perdoar esse marido, porque dentro de você ressoa uma voz. Mas se ele for embora, como vai ser a minha vida? Eu não consigo viver sem esse homem. Eu já vivo com ele há 20, há 30 anos. Eu não vou conseguir viver sozinha. Eu não vou conseguir recomeçar tudo de novo. Essa é uma crença que você pode estar carregando. É uma crença que te coloca, muitas vezes, nessa postura de uma dependente emocional. Porque, assim, por mais que nós estejamos ao lado desse homem por muitos e muitos anos, você, quando nasceu, você nasceu sem ele. Então, mesmo que essa relação precise chegar ao fim, você não vai morrer. Você vai conseguir sobreviver, sim. Pode ser difícil, pode ser desafiador, pode, mas é possível. E eu tenho mulheres aqui dentro da jornada que hoje vivenciam esse processo, mesmo depois da separação, tá? Por quê? Porque aqui, gente, vocês precisam entender que todo esse poder de escolha tem que estar em você. Você não pode decidir ficar ao lado desse marido depois da traição por causa dessa dependência, achando que você não consegue mais sobreviver sem ele, tá bom? É mais ou menos assim que estou sentindo, Paulo. Ah lá, Margarete, estou assim. Vixe, é desse jeito. Ai, que bom que você se inscreveu, Sueli. Seja muito bem-vinda, viu? Sueli falou aqui que acabou de se inscrever lá na maratona. Supera a dor da traição 100% online gratuita. Quem ainda não se cadastrou, vai lá e se cadastra, porque lá eu vou te mostrar qual é o caminho de solução para você superar a dor da traição em 4 semanas, tá? E aí, muitas dessas crenças, né? Eu tô trazendo lá para vocês como um dos 7 erros que a gente pode estar cometendo no nosso casamento sem saber, beleza? E nessa crença aqui, gente, tem uma ferramenta que nós usamos no pilar 3 da jornada, aonde você faz um exercício para que você volte a ocupar o seu lugar de esposa e não mais esse lugar de filha, não mais esse lugar de dependência emocional do seu marido, tá? Eu lembro da Denise que fez isso, passou por esse processo, e a Fabi também. A Fabi da T7, ela ficava tanto nessa cobrança do marido, eu preciso de você, você é meu ar, minha vida, né? Que ela acabou sufocando tanto ele que, mesmo após a traição, ao invés deles se reconectarem, eles estavam cada vez mais se afastando e ela não sabia o porquê, apesar de achar que estava fazendo tudo certo, tá? Uma outra crença que eu trago aqui para vocês. Ai, gente, consigo usar a blusa de manga? Ai, parece que foi me pegando. Ó, uma outra coisa. Opa, peraí, que deu algum BO aqui na minha transmissão do Facebook. Peraí. Foi, voltou. Estou amando seus vídeos. Obrigada, Alessandra. Gratidão aqui pelo retorno, viu? Ó, uma outra crença que eu trago aqui para vocês, e essa é bem séria, tá? A Cleidiana, sou T7 e me inscrevi na maratona, pois conhecimento nunca é demais. Isso aí, Cleidiana. Eu me sinto dessa maneira. Ó, a outra crença é felizes para sempre. Então, olha só.
Muitas de vocês aí, assim como eu, quando me casei, tive comigo essa crença de que casamento é para sempre. Certo? Casamento é para sempre. Casou é para casar uma vez só. E muito dessas crenças vem de muito antigamente. Então, antigamente, na época das nossas avós, vamos colocar assim, era muito difícil você ver uma mulher se separando. Até porque ela ia enfrentar muitas dificuldades socialmente. Então, aquelas mulheres de antigamente se calavam, né? Aguentavam aquele casamento a todo custo. Elas não eram independentes financeiramente, isso não era visto com bons olhos naquela sociedade, né? Então, aquelas mulheres precisavam ficar naqueles casamentos até que a morte os separasse. Sim? Porém, hoje a gente está em outros movimentos. Mas se você ainda continua carregando essa crença dentro de você, que nós precisamos ser felizes para sempre, você acaba indo para um lugar. Eu não estou dizendo que você não tem que ir até a sua última tentativa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você vai para um lugar dentro de você, que não importa o que aconteça nesse casamento, que não importa o que ele faça, ainda assim você fica, porque você acredita dentro de você que casou é para ficar até o final, isso vai te adoecer. Isso vai fazer com que você morra todos os dias um pouquinho por dentro. Vai fazer você estar nesse casamento só de corpo presente, porque a sua alma já foi, tá? Não existe mais a essência da relação, não existe mais a conexão, só existe um corpo presente ali, tá bom? É isso que eu penso, tenho medo e vergonha de me separar, aguentando muita coisa calada. Entende, Lid? E aí puxa aí na sua memória, né? Esse medo vem da onde? A sua mãe passou por traição e ainda assim ela continuou casada? Como foi que aconteceu com as mulheres da sua família? Com quem foi que se aprendeu isso? Entende? E aí vocês vão trazendo da onde eu trago comigo essa crença. Porque, gente, essa crença não é uma crença absoluta. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, nós podemos ser felizes nesse casamento de qual forma? Se a gente entende que a cada ciclo do nosso casamento nós mudamos, nós podemos ser felizes em cada novo ciclo, tá? Então, quando um ciclo chega ao fim, um outro ciclo começa. Então, eu fui feliz até o final do ciclo dos meus 10 anos de casamento. Agora, estou sendo feliz até o final do ciclo dos meus 20 anos de casamento, tá? Só para vocês entenderem. Além disso, quando a gente se separa, até quando a gente se separa, a gente pode dizer, não existiram só coisas ruins ali. Até o momento que nós estávamos juntos, né? Durante tantos anos, nós fomos felizes. Então, esse felizes para sempre não precisa necessariamente existir a qualquer custa, tá? Nós precisamos ter esse olhar de que em algum momento você foi feliz, que aquilo valeu a pena em algum momento, né? Mas você precisa entender que às vezes algo precisa chegar ao fim para que o novo possa ter início. Então, quando eu era casada com 10 anos de casamento, nós tínhamos um olhar. Quando nós fizemos lá 15 anos de casamento, nós tínhamos outro olhar. Quando nós estamos com 23 anos de casamento, agora nós temos um outro olhar. Então, assim, a cada ciclo, nós pudemos ser felizes dentro daquele ciclo. Mas não dá, o que eu quero falar aqui para vocês, não dá para ficar comparando do como eu vivo feliz agora com como eu vivia feliz há 10 anos atrás, tá? A gente precisa acompanhar essas mudanças de ciclo dentro das nossas relações. Faz sentido isso para vocês? Olha lá, minha mãe se separou depois de 20 anos de casado. Meu padrasto a faz mais feliz do que o meu pai fazia. Tá vendo, Cleidiana? É claro que, gente, eu sempre vou trazer para vocês que olhar para a nossa família, né? Tentar, nem que seja pela última vez, em prol da nossa família original, sempre é a melhor opção. O que eu não posso é me manter nesse casamento a qualquer custo, justamente por carregar uma crença como essa, tá bom? Sim! A Cida falou aqui, ó. E sem contar, Paula, que antigamente os pais é que arrumavam os nossos pretendentes. Então, tinha que ficar com aquele homem para o resto da vida, né? Posso te ajudar. Sim, Maria. Fez sentido para vocês, gente? Então, a felicidade, ela existe sim, a cada ciclo, a cada movimento que a gente faz. Por isso que eu falo, vocês podem sim viver uma vida muito melhor do que aquela que vocês viviam antes da traição. Quando vocês entendem que existe um marco da vida de vocês antes da traição e isso precisa chegar ao fim.
tá? Não é as histórias, as coisas que vocês viveram. Não, mas as expectativas, né? O olhar idealizado que você colocou nesse casamento, tudo isso precisa acabar para que um novo realmente possa ter início aqui nesse lugar, tá bom? Aí, ó, um outro movimento que eu trago aqui para vocês é quem ama não trai, né? Quando eu comecei a falar, já tinha algumas mulheres aí se manifestando no quem ama não trai. Olha lá, ó, a Lília falou assim, Paula, meu marido fala que é para eu parar de ser a mãe dele. Vou falar sobre isso na aula de hoje, tá, Lília? Olha só, quem ama não trai. Eu já tenho trazido esse conhecimento aqui para vocês de que amor é muito diferente de traição, tá? Já falei, inclusive, sobre a falta de caráter. Então, todos nós temos caráter, todos nós temos características. Porém, só o amor não sustenta essas características saudáveis, tá, gente? Vocês vão entender que tem uma traição, ela é movida por comportamentos, pela minha própria inteligência emocional, do que eu devo, do que eu não devo fazer, mas ela também tem uma forte influência daquilo que é inconsciente em mim, das histórias que eu vivo, das histórias que eu carrego, elas fazem e têm muita influência sobre nós. E eu vou explicar isso para vocês nas próximas aulas. Mas só para vocês entenderem, quem ama não trai. Amor, existem dois tipos de amor. Dois tipos de amor. O amor que cura e o amor que adoece. Ambos são formas de amar, ok? Só que a traição, ela entra nesse movimento que aquela pessoa ama. Ela ama sim. Porém, ainda assim ela trai. E a jornada lógica dos relacionamentos vem para te mostrar por que, apesar dele dizer que ama, ele ainda faz o que faz, tá? Ele ainda trai. Ai, gente, tô aguentando essa manga aqui. Peraí que eu vou mudar aqui para vocês. Lá no pilar 1 e no pilar 2 da jornada, vocês vão entender exatamente por que isso acontece. Muitas vezes, coisas que você fala, meu marido não me ama porque ele não faz tal coisa. No pilar 2, você vai entender por quê, porque a mente dele é diferente dele, tá? No pilar 3, você entende porque essa traição acabou acontecendo na sua vida e que mesmo assim pode ter não, né? Existia amor e mesmo assim a traição aconteceu, tá? Não, socialmente o homem pode, mas sabe o que acontece? Vou contar uma coisa, Márcia. Não é que homem pode e homem trai mais. É porque a mulher, ela é tão esperta. Homem não, tá? Homem você consegue sempre saber que ele tá traindo. Mas se uma mulher trair, dificilmente um homem consegue saber, a menos que ela conte. Tá bom? Ele pode sentir necessidade por duas... Ele tem necessidades, as necessidades são a mesma. Porém, elas são completadas por pessoas diferentes. Márcia, ela tá me perguntando se o homem pode gostar de duas pessoas. Ele fica enquanto as necessidades dele são atendidas. E aí ele percebe que parte da necessidade dele está sendo preenchida por alguém aqui de fora e outra parte dessas necessidades estão sendo preenchidas aqui no meu casamento, tá? Quando todas essas necessidades são preenchidas num único lugar, ele se decide da onde ele fica, tá? Eu conheço muitas mulheres que traem e os maridos nem desconfiam. Exatamente, dona Silvia. Eu também tenho inúmeras mulheres que eu conheço. Inúmeras, tá? Primeiro, a mulher tende a trair menos porque ela coloca os filhos no lugar do buraco vazio. Onde o marido não está, a mulher coloca os filhos, tá? E o segundo movimento é esse. A mulher trai sim, porém, com a sabedoria que ela tem, né? Tanto para o bem quanto para o mal, um marido jamais saberia que ela está traindo, a menos que ela contasse, tá? O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Quem trai uma vez, trai sempre. Sim, isso é uma grande verdade. Porém, ela não é absoluta. Por quê? Porque no momento que eu entendo qual é a causa raiz que levou essa traição a acontecer, faço as mudanças, né? Igual o Waze, refaço a rota, essas traições tendem a não se repetir mais. Nem no seu casamento e nem nas próximas gerações, tá? Dos seus filhos e dos seus netos também. Gratidão, Marta. Eu preciso que ele me faça feliz. Então, Paula, eu preciso que ele mude para que ele me deixe uma pessoa mais feliz, né? Eu preciso ver as mudanças dele para eu me sentir mais feliz no meu casamento. Tá errado. Tá errado. Ninguém pode ter o poder de te deixar feliz ou triste, mulher, pelo amor de Deus. Quantas vezes eu preciso falar isso para você?
Ninguém pode ter nas mãos a responsabilidade de te fazer feliz ou te deixar triste. Nossa, Paula, então você quer me dizer que seu marido não te deixa feliz? Ele pode me deixar mais feliz, mas a felicidade é algo interno, é algo que eu carrego dentro de mim. Toda vez que eu terceirizo a minha felicidade para alguém, eu me torno totalmente dependente dela. Então, quando eu me torno essa mulher completa, essa mulher inteira em mim, me sentindo apaixonante, me sentindo bem na minha própria companhia, é claro que eu vou me tornar uma outra companhia muito melhor para o outro e a gente intensifica aquilo que nós chamamos de felicidade. Agora, eu depender que o outro faça, que o outro não faça isso para me deixar feliz, gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. A gente tem que ser feliz para fazer o outro feliz. Acho que isso é um complemento. É exatamente isso que eu estou falando. Então, quando você é feliz, é claro que você vai conseguir tornar a vida do outro muito mais feliz. E também, quando o outro não está bem, você leva parte da sua felicidade. Ó, vou explicar para vocês a técnica do copinho, tá? O que significa? O meu tá meio cheio, mas é para estar cheio, tá? Imagine que tá aqui pela metade. Essa água aqui tá pela metade. E aí você sempre precisa que o outro te preencha para que essa garrafinha fique cheia. E aí o seu marido também tem a garrafinha meio cheia para que você fique completando ele o tempo todo. Pense, ambos ficam com a metade. O processo que a jornada vem para ensinar vocês nesse passo a passo, nesse método, que é um grande diferencial da jornada lógica dos relacionamentos, é fazer com que você se torne essa garrafa inteira. Que você se preencha de você mesma, que você transborde dessa garrafinha, e aquilo que transborda de você é o que você contribui com a vida do outro. E por fazer isso, o outro começa a fazer a mesma coisa. E o que transborda dele também te preenche, vocês vão fazendo essa troca, dia a dia. Esse é o caminho do mais que nós falamos na nossa aula de ontem, tá bom? Isso, falei dos filhos fora do casamento na aula de ontem. Muito obrigada, Má. Agora, o que vocês precisam entender é assim, ó. Essa crença não é uma opção, tá? Ter a crença de que marido não trai, ter a crença que eu preciso dele para viver, ter a crença que quem trai uma vez trai sempre. Essa crença não foi uma escolha minha pensar assim. É algo que eu carrego, é algo que eu aprendo durante toda a minha história, com as pessoas com quem eu mais convivi. Meu pai, minha mãe, né? Meus avós, meus professores, meus amigos. E aí, gente, eu sempre sigo essas crenças por dois motivos. O primeiro é porque eu acabo repetindo, né, o que as pessoas da minha família fizeram. Então, eu acabo ali fazendo a repetição da mesma coisa que a minha mãe fazia. Minha mãe falava a mesma coisa, né? Eu casei uma vez só para ser feliz para sempre. Então, eu acabo repetindo a minha mãe. Ou eu tenho as minhas crenças para ser diferente da minha mãe. Por exemplo, a minha mãe perdoou meu pai de uma traição. E eu dizia para mim, não, traição não tem perdão. Traiu uma vez, acabou, tá? E aí quando isso acontece no seu casamento, você vê que não é bem assim, né? Como você julgava a sua mãe, essa crença começa a te corroer por dentro. E aí você vai para um lugar de culpa muito forte. Por quê? Porque eu dizia para mim mesma e para todo mundo que se um dia eu fosse traída, acabou esse casamento. E agora isso aconteceu com você, você ainda ama esse homem, tem muita coisa a perder e você está pensando em dar uma segunda chance para ele. Mas dentro de você, essa escolha te corrói. Por quê? Porque você está contrariando uma própria crença que é muito forte dentro de você, tá? Então, isso são crenças. E essas crenças, quando eu não entendo elas e transformo crenças que me limitam em crenças que me fortalecem, elas me deixam presas na dor. E é por isso que você não consegue superar a dor da traição. Tá bom? Tá fazendo sentido, gente? Eu não tô vendo o coraçãozinho de vocês aí. Cadê? Para eu saber se vocês estão conectados aqui comigo. Agora, se você fica nesse lugar de não querer entender essas crenças, né? Achando que nasceu assim, morreu assim, vai continuar assim, boa sorte. Boa sorte. Só isso que eu tenho para te dizer. Porque aí você vai ter que contar com a sorte.
O que eu trago para vocês é um processo anterior, é um processo de você se abrir para o conhecimento, ter discernimento, para que você possa tomar as suas decisões, sem precisar ficar repetindo os padrões. Então, se eu sigo a mesma coisa que a minha mãe fez, qual foram os resultados que a minha mãe teve, né? Se eu sigo os mesmos padrões das mulheres da minha família, o que elas ganharam no casamento delas, nos relacionamentos delas? Então, existe uma forma que eu ensino para vocês aqui dentro da jornada, como que a gente pode fazer essa mudança, porém de uma forma saudável, com amor, com honra, com gratidão, para que esses padrões parem de se repetir nas nossas vidas, tá bom? Principalmente por causa das nossas crenças. Então, se você não pretende fazer nada com isso, né? Se você só quer aí acumular conhecimento na sua cabeça cabeçuda para ficar apontando o dedo na cara do seu marido e ficar julgando, criticando ele o tempo todo por causa da traição, eu falo para você que esse conteúdo não vai valer a pena. Porque saber e não fazer nada é muito pior do que ser ignorante, tá? É assim que funciona. Então, antes eu não sabia, eu fazia tudo errado, mas eu tava leve. Eu tava ali na minha boa consciência que o problema é dele, que o erro é dele, ele que se ferre, ele que, tá? Quando eu venho para uma busca de autoconhecimento, eu começo a me desvendar, eu vou ali me colocando num lugar de sabedoria dentro de mim. E isso vai exigir de mim posicionamentos, né? Então, se você pretende não fazer nada com esse conhecimento e continuar nessa postura da vítima, da julgadora, não fica. Não fica, porque ao invés de ter um problema, você vai ter dois, tá? O problema, que era a traição. O problema, 2, agora eu sei o que eu tenho que fazer e ainda assim não faço. Bom? Tudo bem aí, pessoal? Nossas crenças e de todas as pessoas que nos julgam e criticam fazem a gente se corroer. Exatamente como você disse. A Ellen falou aqui no YouTube pra gente, né? Então, ó... quando a gente repete, quero trazer aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Vamos supor... Você é aquela mulher que aprendeu com... Gente, para de ficar falando aqui entre vocês. Presta atenção no que eu tô falando. Tem gente que me paga para ouvir o que eu tô falando. Eu tô dando aqui de forma gratuita. Vocês querem ficar falando com a amiguinha? Poxa vida. Já vão entendendo como eu sou como mentora. Por isso que o Bert Helling sempre dizia. Tem gente que prefere ficar com a dor do que buscar a solução. Porque a solução exige ação. E toda vez que eu estou trazendo aqui um caminho de solução, a pessoa se desvia para continuar falando da dor. Então, parem, por favor. Escutem. Tem hora que tem movimento de vocês falarem. Quando eu falo, isso acontece com vocês? Isso acontece na sua família? Se não, parem de ficar falando da dor o tempo todo. Coisa chata. Olha só. Vou voltar. Quando, por exemplo, dentro da sua família... Você via a sua mãe sendo uma grande guerreira, uma grande heroína, fazendo de tudo no casamento dela. E você tem uma profunda admiração pela sua mãe. O que é que você faz? A mesma coisa. Quando crescer, né? Eu quero ser como a minha mãe. E eu acabo sendo essa mulher que faz tudo, me dou tudo. O meu marido não precisa fazer nada. Hoje, a Gilmara, na aula da manhã, ela trouxe um depoimento dela, que ela dizia assim... Paula, eu era a mulher que se precisasse quebrar o vidro de palmito, eu quebrava. Mas eu não pedi para ele abrir, tá? Pensa nisso. Então, ela vai para esse lugar de que ela não precisa do outro. E aqui, gente, é muito interessante, porque você acaba indo para esse lugar de invalidar esse marido. Então, tipo assim, não serve para nada. Quando eu chego, tá tudo feito. E aí, ele nunca consegue perceber um momento em que você tá precisando de ajuda. Porque você nunca precisa de ajuda. Você sempre resolve tudo. Você sempre dá conta. E até mesmo quando ele te traz uma sugestão, a sua sugestão é melhor que a dele. Então, ele vai se anulando em todo esse processo, tá? Assim como, ó, quando você vai para esse lugar de submissão. Então, vamos supor que a sua mãe fosse essa mulher submissa, né? Você viu que ser submissa a esse marido na relação é que fazia com que eles não brigassem, que fazia com que a sua mãe conseguisse suportar esse casamento, enfim. Você entende que ser submissa é a melhor opção dentro do seu casamento. O que acontece na relação com essa crença que eu carrego, né? Eu carrego uma crença que esse marido perde a apreciação por você. E aí ele não se conecta, né? Porque tudo que você diz é sim. Sempre tá tudo bom. Sempre é daquele jeito. Você não coloca a sua verdade, né? Você não vem trazendo quem você é de verdade.
E nesse movimento, esse marido vai perdendo o interesse, vai perdendo, vai desconectando, tá? Então, isso também traz esses movimentos para a nossa relação. E uma mulher que se torna o homem da casa. Uma mulher que se torna o homem da casa, principalmente quando ela é financeiramente independente e ganha até mais do que o marido, né? Ela vai para esse lugar de invalidar o outro. Então, assim, como eu ganho mais, como a minha é a maior renda, inclusive, né? Quem manda aqui na casa sou eu. Gente, isso são processos inconscientes que a gente faz sem querer fazer, né? Às vezes, eu sempre sei que você vai me trazer uma justificativa, um porquê você faz isso. Mas, do lado de cá, eu preciso te dizer que essas crenças, tá? Que essas crenças vão trazendo esse movimento, te afastando de superar a dor da traição, tá? Faz sentido isso para vocês? Perfeita a sua colocação, invalidamos inconscientemente. Exatamente, Alessandra. Eu fazia muito isso. Eu sabia, eu estava certa, né? Acabei fazendo esse processo de invalidação. Boa tarde, Luana. Seja muito bem-vinda. E aí, ó, quantas crenças nos limitam hoje? Quantas crenças nos limitam hoje? Por exemplo, se eu falo para vocês assim, o que significa sexo para você em uma palavra? O que você me escreveria aí? Tem mulheres que vão me escrever obrigação. Tem mulheres que vão me escrever que sexo é sujo. Tem alguém que vai me escrever aí que sexo é força. Tem alguém que vai me dizer que sexo é bom. Sexo é preciso. O que vocês me diriam aí quando eu falo para vocês aí uma palavra? O que é sexo para você? A primeira palavra que vem à sua mente. Não pode racionalizar. Porque a sua mente mente para você o tempo todo. Exato, Lid. Exatamente, Lid T8. Isso é muito real. Quando descobrimos isso, damos um espaço na relação e os nossos maridos crescem. E a Lid está falando que ela fez, baseada nessas crenças, uma vida inteira, tá? Eu era dona da verdade, acusava ele muito. As mulheres estão falando aqui, prazer. Quem paga a pizza é quem escolhe o sabor. É isso, Eli. Mais ou menos isso de forma inconsciente, né? Exatamente. É entrega. E aí, gente, conexão com parceiro, amor. Isso é o que deveria ser, né? Isso é uma expectativa. Então, muitas de vocês que, olha só, existe uma grande diferença entre a expectativa e a realidade. Então, quando a gente fala muitas vezes sobre sexo, a gente gostaria que fosse amor. A gente gostaria que fosse reconexão. A gente gostaria que fosse entrega. Mas muitas vezes o que a gente vive hoje é um ato, um coito, né, entre dois animais. É o que a gente vê. Então a gente precisa trazer para a nossa realidade e fazer com que isso aconteça agora. A forma como a gente precisa viver essa nossa relação. Momento único. É isso aí. E aí, o que é dinheiro? Né? O que é sexo? O que é dinheiro? O que mais que eu coloquei aqui para vocês? O que é traição para vocês? Tudo isso traz aí dentro de você. E mais o que? Se eu for perguntando, e mais o que isso significa? E mais o que? E mais o que? E mais o que? E mais o que? Vai chegar uma hora que vai estar lá, obrigação. Pode ter certeza disso. São poucos tipos de mente que visam o sexo como algo essencial à vida. As demais, não. Gente, deixa eu dar meu ar aqui. Peraí. Tô morrendo de calor. Ok? Ok, tô vendo aqui as participações de vocês. Sim, intimidade, entrega. Ok. Lu, você tá aí? Me dá um oi para eu te chamar. Traição é dor. Hoje, se alguém me perguntar o que é traição, para mim, eu falaria, foi um grande aprendizado. Um aprendizado. Um aprendizado que me tornou muito maior do que quem eu era. E se eu não tivesse passado por essa dor, muito provavelmente eu estava vivendo aquela vidinha mesquinha que eu vivia antes. Foi a traição que me trouxe esse olhar. A traição, para mim, foi uma mensageira. Eu sempre uso essas palavras para vocês. Por quê? Porque hoje eu já sou curada. Então, o meu olhar é outro.
O meu olhar para a traição é outro, completamente outro. Então, assim, se eu falo para vocês assim, ó, o que vocês estão vendo nessa garrafa? A cor, água, azul. Eu falo para vocês assim, eu tô vendo o que está escrito aqui, ó, hidrate suas ideias. Você fala, não, Paulo, não é possível. Aqui não tô vendo nada disso. E eu falo, não, eu tô vendo aqui, ó, hidrate suas ideias. Gente, não é possível, como assim? Por quê? Porque nós estamos olhando de lados diferentes. Lado de dor, lado superando a dor. Entende? A traição é a mesma para todo mundo. Porém, a forma como eu enxergo essa dor me ajuda, me fortalece, me faz crescer, ou me adoece, ou me afunda, ou me faz morrer em vida. Tá? Tranquilo? Podemos? E aí, ó, eu trouxe aqui para vocês, né? O que a gente precisa fazer? O primeiro movimento que eu já quero começar a trazer aqui para vocês é: vocês precisam começar a identificar quais são essas crenças que ficam ruminando aí dentro de você. Lá no pilar 1 da jornada, nós temos um pilar de 1 semana para desconstruir tudo aquilo que você imaginou ser uma crença absoluta. É um pilar 1 onde eu praticamente te viro do avesso. E você vai entender que muitas daquelas coisas que você julgava ser, né, algo, uma crença absoluta, deixa de existir em 1 semana, tá bom? Então, vocês precisam começar a identificar isso. Lembrando que algumas crenças eu consigo vê-las, né, facilmente. Outras são crenças transparentes. E lá no pilar 3, o que significa uma crença transparente? Eu não sei que ela está lá. Eu não consigo ver. Mas toda vez eu esbarro nesse mesmo lugar. E lá no pilar 3, nós fazemos um exercício que vai para esse lugar do inconsciente, para que a gente desvende essas crenças inconscientes em nós, tá? Por mais que ela nos doa. Então, por hora, eu quero que você esteja nesse lugar de, seja qual a crença que você for, questione. Essa é uma crença, essa é uma verdade absoluta? Isso só aconteceu comigo? Alguém conseguiu superar essa crença? Porque a partir do momento, gente, que alguém começa, que alguém quebra, né? Que alguém consegue superar essa crença que você julga como uma verdade absoluta, ela não pode ser mais uma crença absoluta, tá? Ela não pode ser mais uma verdade absoluta, porque alguém já fez diferente. Por exemplo, ninguém consegue dar salto em vara com mais de 3 metros. Sei lá, tá? Se isso é real. Se teve algum atleta que foi lá e conseguiu fazer o salto em vara com mais de 3 metros, isso não é uma verdade absoluta. Se uma pessoa fizer, essa verdade absoluta sua cai por terra, tá? Então, vocês sempre precisam fazer esses exercícios para que você não se permita cair numa crença que te adoece, numa crença que te diminui, tá? E você precisa transformar essas crenças em crenças que te fortalecem. Se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela conseguiu superar a dor, eu também posso, tá? A traição me fez sair daquela vidinha medíocre que eu vivia antes, achando que estava tudo certo, onde estava tudo desmoronando. Exatamente, foi a mesma crença que eu tinha. Meu casamento é perfeito, eu sou uma esposa perfeita, tá tudo perfeito. Como assim uma traição aconteceu? E quando eu tive que ficar frente a frente com a minha própria dor, eu descobri os meus próprios buracos, consegui refazer a minha rota, e hoje, se alguém me perguntasse se eu quero viver como era antes da traição, eu te diria, jamais. Tá? Lu, você tá aí, lindona? Cadê você, Lu?